SBT, a cara do Brasil. Bom dia para você que já sintonizou o seu televisor aqui no programa Diário Espiritual e quero agradecer a sua companhia para que juntos possamos sempre atrair as bênçãos de Deus para cada um de nós e com certeza você está intercedendo pela sua família para que vocês vivam também cada vez mais em comunhão nesse amor que Deus deseja para todos nós. Hoje, nós que estamos hoje nesse dia 22 de fevereiro, a igreja está em festa, pois hoje nós celebramos a Cátedra de Pedro. Mas talvez você não conheça o que significa essa festa, por isso eu chamo que você fique bem atento para prestar então atenção o que significa, o que celebramos nessa festa da Cátedra de São Pedro. Acompanhe com muita atenção. Festa da Cátedra de São Pedro. É com alegria que hoje nós queremos conhecer um pouco mais a riqueza do significado da Cátedra da Cadeira de São Pedro, que se encontra no Vaticano. Fundamenta-se na Sagrada Escritura a autoridade do nosso Papa. Encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Logo, foi nosso Senhor Jesus Cristo quem escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da igreja e o capacitou pelo Espírito Santo com o carisma chamado infalibilidade. Esse carisma bebe a realidade da própria igreja, porque a igreja é infalível, uma vez que a alma da igreja é o Espírito Santo. E o Papa, portando esse carisma da infalibilidade, ensina a verdade fundamentada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e a serviço como pastor e mestre. É referência no mundo onde o relativismo está crescendo, onde muitos não sabem mais onde está a verdade. Nós olhamos para Cristo, para a Sagrada Escritura, para este pastor e mestre da igreja. Então temos a segurança que Deus quer nos dar a salvação. Essa vocação é do Papa, dos bispos e de todo cristão. São Pedro, rogai por nós. Cátedra nada mais é de que um assento ou uma cadeira, mas não é uma cadeira qualquer, porque tem todo um simbolismo. Pedro, que um dia recebeu de Jesus as chaves para governar a igreja, então ele se senta nessa cadeira. E é dela então que o Pedro e os sucessores de Pedro, ou seja, os papas, guiam o povo de Deus para fazer parte do rebanho que o Senhor quer conduzir aos prados eternos. Todos aqueles que se sentem ovelhas desse rebanho precisam ouvir a voz do pastor, que da cátedra ensina a cada um de nós. E hoje, nos dias de hoje, nós temos como pastor o Papa Francisco, ele que se senta nesta cadeira para nos ensinar, para nos motivar, para nos exortar, para sempre fazermos cada vez mais e melhor a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a cada um de vocês nessa manhã de sexta-feira, nesse dia que nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, que também nós possamos sempre ouvir a voz desse pastor, que possamos também assim fazer parte desse rebanho para que um dia possamos ser reunidos na presença de Deus por toda a eternidade. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Concedei, Senhor, que nada possa nos abalar, pois edificastes a vossa igreja sob o alicerce que é a fé de Pedro. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, preparemos os nossos ouvidos, todo o nosso ser, para ouvir Deus comunicando conosco através da sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. E o evangelho que nós vamos ouvir hoje, a sua proclamação, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto eu proclamava o evangelho de hoje, você deve ter pensado: nossa, mas o padre errou o evangelho, leu o mesmo evangelho de ontem. Mas eu vos digo que o evangelho de ontem, por mais que seja uma passagem parecida, ou seja, é uma passagem sinótica, foi lida do evangelho de São Marcos. E hoje nós lemos essa passagem no evangelho de São Mateus. E nós lemos essa passagem hoje para mostrar, então, dar um enfoque da festa que a igreja toda celebra, que é a Cátedra de Pedro. Então a nossa reflexão hoje não vai ser tão voltada para a Jesus como Salvador, mas sim acerca da pessoa de Pedro. Esse Pedro que se torna o chefe da igreja. Jesus perguntou aqui no Evangelho, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, ele chega e pergunta para os discípulos o que dizem as outras pessoas a seu respeito. E depois ele pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? E Pedro imediatamente responde: Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E Jesus então glorifica e fica feliz, porque Pedro consegue enxergar que ele não é apenas um homem, mas é o Salvador. Por isso que Jesus diz: Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E se a gente continua lendo esse texto, a gente vai perceber que Jesus entrega as chaves do reino dos céus para Pedro, para que ele possa governar todo o povo, para que Pedro seja verdadeiramente o chefe da igreja, ele seja o pastor que vai, assim, em sintonia com Jesus, guiar o povo de Deus. É na fé de São Pedro que todos nós, então, vamos sendo conduzidos para estarmos um dia na presença do Deus vivo e verdadeiro. E essa guia, ou seja, ser chefe da igreja, não termina com Pedro. De tempos em tempos, a igreja vai renovando esse governo da igreja. E hoje, quem está governando a nossa igreja no lugar de Pedro é o Papa Francisco. Como nós temos visto, o Papa Francisco tem manifestado um coração muito misericordioso para as realidades, para as dificuldades da época. Então, que nós possamos rezar sempre pelo nosso chefe, pelo nosso pastor que nos conduz, porque se ele perde o rumo, se ele distancia de Jesus, também todo o povo fica desorientado. Então, que hoje, nesse dia, na festa da Cátedra de Pedro, possamos rezar cada vez mais pelo nosso pastor, que ele esteja sempre unido a Cristo para nos ensinar tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que nos aproxima da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus deseja sempre manifestar o seu poderoso auxílio para conosco. E ele se utiliza também das pessoas, dos santos, para fazer, muitas das vezes, esse intermédio de apresentar as nossas súplicas no coração de Deus. Por isso, vamos, mais uma vez, então, consagrar a nossa vida à Santa Rita, para que ela possa apresentar os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas causas, principalmente as impossíveis, no coração de Deus. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado.
Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Deus sempre deseja manifestar a sua amizade para conosco e por isso Ele não deixa de nos dar os meios necessários para viver essa amizade. E com certeza, essa porção de água que você tem aí, que vai ser abençoada, com certeza já é um sinal do amor, da amizade de Deus para com você e toda a sua família. Por isso, vamos acompanhar, vamos rezar, vamos acompanhar com muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Sábado, Santa Missa na Capela Bom Jesus, às 18 horas. Às 19h30, Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. E no domingo, Missa na Matriz, às 7 horas da manhã e às 19h30. Estamos encerrando o programa de hoje e também esta semana. Então vamos agradecer a Deus porque nos concedeu a graça de viver todos esses dias, de segunda até o dia de hoje. E com certeza que Ele continue a nos abençoar para que possamos continuar mais tempo, para que segunda-feira nós possamos nos reencontrar aqui no nosso programa. Então imploremos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.